Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz, o amor do nosso grande Deus possa estar com você nesta manhã, hoje segunda-feira. Nós temos a graça de Cristo Jesus, a oportunidade de começarmos mais esse dia, na presença do nosso grande Deus. Isso é um privilégio muito grande para nós. A nossa lição de hoje, Jacó se estabelece no Egito, é o título da nossa lição. Nós estamos no capítulo 47 do livro de Gênesis, como base do nosso estudo de hoje, onde nós vamos estudar um pouquinho ali sobre a chegada de Jacó com a sua família no Egito e o seu começo de estabelecimento ali, como foi o encontro de Jacó com José, e propriamente depois José o apresentou à sua família diante de Faraó, o monarca, e como foi ali esse encontro. Eu quero orar com você neste momento. Nosso Deus eterno, nosso Pai maravilhoso, bendito seja o teu nome, Senhor, pela grandiosidade do amor que o Senhor tem manifestado sobre cada um de nós. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Senhor é a essência do que o Senhor realmente é. Muito obrigado por termos o professor, o Espírito Santo conosco todos os dias, e invocamos mais uma vez nesta manhã para continuar nos ensinando. Em nome de Jesus, amém. Queridos, capítulo 47 do livro de Gênesis, o nosso estudo desta manhã vem mostrando para nós o encontro de Jacó, quando ele chega ali no Egito, com José, o seu filho, tá? E depois José, ele escolhe 5 dos seus irmãos e apresenta diante do rei. Primeiro ele dá algumas orientações de como eles deveriam se apresentar, Nunca dizer que eles estavam chegando ali, para ser cidadãos definitivos daquela terra, mas que eles estavam chegando como peregrinos, Estava vindo de uma terra, de Canaã, onde foi tomada pela fome, como também toda a terra naqueles dias, e eles não encontraram uma outra solução a não ser ir para o Egito, para tentar ali a sua sobrevivência. E assim eles fez quando se apresentou diante de Faraó. Essa visão de José, queridos, de que eles estavam ali como peregrinos em uma terra alheia, uma terra que não era deles, era uma declaração de que eles estavam dispostos a servir ali na medida do possível, como servos, mas eles estavam deixando claro que em outra oportunidade, eles poderiam estar livres para retirar da terra para voltar para a sua terra natal. Tá? E muito bem, na sequência, José apresenta também o seu pai diante do monarca, e Jacó, quando ele chega diante de Faraó, ele se apresenta da mesma forma, humildemente, como um peregrino. Ali Jacó abençoa Faraó, Queridos, um significado muito grande com relação a esse assunto da bênção de Jacó para Faraó. Primeiramente, Faraó como monarca, e também
ele, como sacerdote ali da sua nação, embora ele não conhecia o Deus Santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, então ele era sacerdote pagão, tá? Dos deuses pagãos. Mas o sacerdote ali era uma referência de superioridade, tá? Ou seja, ele estava demonstrando um poder que ele exercia, um poder até sobrenatural acima de todos, né? Porque ele era sacerdote também dos deuses, tá? Por essa razão, queridos, quando Jacó abençoa Faraó, né, de uma forma assim indireta que Faraó não entendia, mas ali Jacó estava se apresentando como um sacerdote de Deus, como um sacerdócio, né, de Deus, tá? Do Deus Criador de todas as coisas. Ou seja, Jacó estava apresentando diante de Faraó que acima dele existiu Todo-Poderoso. Ele não era o superior, né? Acima dele existia um Deus que é o Criador, que é o mantenedor, que é o nosso Redentor, tá? Essa era a bênção, era o significado da bênção que Jacó estava ali abençoando Faraó, tá? Desta maneira, Jacó estava apresentando diante de Faraó um Deus desconhecido, um Deus que ele não conhecia, tá? Óbvio que ele tinha alguma luz, alguma claridade a respeito de Deus por meio de José, né? Mas através de Jacó, como sacerdote de Deus, né? Apesar dele não ter sido escolhido como sacerdote, mas a forma dele apresentar a sua bênção perante o monarca, ele estava apresentando ali como um sacerdote de Deus. Assim como também nós, né, fomos chamados por Deus, como diz o apóstolo São Pedro, como sacerdócio real. Ou seja, nós fomos chamados por Deus também para ser transmissor das bênçãos dos céus, né, para um mundo desconhecido, um mundo que não conhece a Deus, né, que Deus é desconhecido para eles. Então, nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdócio real, abençoando aqueles que não conhecem a Deus. Tá? Esse era o significado, né, da bênção que Jacó estavam ali abençoando, né, abençoando o monarca, né, egípcio, né, Faraó. Queridos, alguns pontos para nós destacarmos aqui, né? Primeiro que foi conforme a ordem de Faraó, dada a José, que ele deveria escolher a terra de Gósen, né? Ou seja, era a parte melhor da terra, mais produtiva, né? E ali fosse a família de José, Jacó e os seus irmãos, toda a sua família, estabelecida ali naquela terra. Tá? Outro ponto também que eu queria destacar com vocês, meus queridos, é que quando Jacó se encontra com seu filho José, ao chegar no Egito, ele diz assim, olha, realmente Deus me deu esta bênção depois de muitos e muitos anos, né, em que eu passei de muito sofrimento, crendo que eu havia perdido meu filho de forma drástica, de forma assim terrível, né, como uma tragédia. Então
ele disse, é uma bênção realmente que Deus está me concedendo poder, os meus olhos ainda poder te ver, tá? E se hoje a minha vida for chamada para o descanso, como diz ele, né? Realmente eu irei com muita felicidade, contente, feliz da vida, porque realmente Deus me deu uma recompensa muito grande de poder ver, ouvir e abraçar o meu filho. Tá? Mas Deus agraciou Jacó com mais 17 anos de felicidade, de uma vida feliz ali no Egito, bem perto do seu filho, com toda a sua família reunida. Mas a maior bênção que Jacó pôde perceber que Deus lhe havia abençoado foi ele ver que realmente todos os seus filhos, tá, que lhe havia trazido muita tristeza, havia se arrependido dos seus pecados, convertido ao Deus do céu, e estava vivendo agora uma família transformada, uma família que foi regenerada através do perdão de Deus. Tá? Então aquela família, conforme a história que nós estudamos, que era uma família quebrada, despedaçada, destruída, cheio de problemas, de confusões, brigas, né, raivas, iras, ira que havia ali entre eles. Queridos, tudo isso havia desaparecido. Deus havia operado um milagre naquela família. E Jacó, ele teve a alegria de viver o melhor da sua vida. Os últimos 17 anos, conforme ele expressa, né, foi os melhores anos que ele viveu em toda a sua vida. Tá? Quando a gente vê a história de Jacó, a vida dele, desde a sua juventude, né, adolescência até, foi uma vida bem complicada, né? Sempre cheio de problemas, traições, né? Confusões, muitas coisas ruins, né, que aconteceu com ele também ali entre os seus pais, né? Ele enganou seu irmão, seu pai, e teve que fugir. Então viveu uma vida inteira complicada, né? Mas os seus últimos anos Deus lhe deu a oportunidade de viver uma vida com tranquilidade. Outro ponto também, queridos, que eu quero destacar com vocês, e é muito importante, gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? É que Jacó estava ali no Egito, mas ele sabia que aquela terra ali não era a terra aonde ele deveria estar. Ok? Ele foi ali fazer com um imigrante, né? Tentar uma vida melhor devido ao problema que o mundo estava enfrentando, né? Mas ele sabia que aquela ali não era a sua terra, não era o seu lugar, tá? Canaã era a terra que Deus o havia separado, que Deus o havia escolhido e Deus o havia dado aos descendentes de Abraão, tá? Para formar ali a nação do povo de Israel. E o Redentor, Cristo Jesus, nosso Salvador, ele viria desta nação. Aí Jacó sabia muito bem disso. Jacó, então, no seu último ano de vida, né, ele chama o seu irmão, o seu filho José, e Jacó, ele pede para o seu filho fazer um juramento com ele, de que ele, ao terminar ali os seus anos de vida naquela terra, ali no Egito, que o seu filho não sepultasse ali, mas levasse para Canaã. Tá? E José
Ele prometeu, jurou para o seu pai, que ele o cumpriria exatamente como ele estava pedindo. O que Jacó queria dizer com isso? Eu não quero ser sepultado aqui. Queridos, como eu já disse para vocês, Jacó sabia que aquela não era a sua terra. Não era a terra que Deus o havia separado, né, para a sua descendência. Ele sabia disto. Ele sabia que Jesus viria, nasceria da sua nação, estabelecido, né, ali na terra de Canaã. Ele sabia muito bem disso. Isso era profético e teria que cumprir as profecias. Tá? Por isso ele diz, não quero ser sepultado aqui, como se eu estivesse dizendo, eu amei tanto esta terra que eu quero terminar a minha vida aqui nesta terra e ser sepultado aqui. Queridos, no contexto espiritual, nós podemos aprender uma lição muito importante. Nós estamos aqui nesta terra também como peregrinos. Tá? O mundo que nós vivemos totalmente corroído, tomado pelo pecado, é um símbolo do Egito. E nós estamos aqui peregrinando, mas não é aqui a nossa terra. Tá? Cristo Jesus, ele tem um lugar que ele foi preparar para cada um de nós. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não foram assim, eu não teria dito, eu vou preparar o lugar para vocês, e quando eu for e preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, queridos, a terra no momento como nós estamos vivendo aqui, no pecado, né, com a tristeza, com a morte que destrói, que traz, sabe, pavor, medo e muita tristeza e desespero em nosso coração, essa não é a nossa terra. Deus criou uma terra pura, perfeita para ser a moradia do seu povo, dos seus filhos, e não contaminado com o pecado como nós estamos vivenciando hoje. O prazer de Deus não é que nós vivemos para sempre desta maneira. Por isso, queridos, nós precisamos entender que nós somos peregrinos, estamos aqui por enquanto, mas aqui não é a nossa morada definitiva. Aqui só será a nossa morada definitiva quando Jesus transformar essa terra, quando o pecado não mais existir, quando a dor desaparecer, quando a morte for morta também. A morte, ela será morta, ela será destruída, queimada, não existirá mais. Tá? Essa terra será totalmente transformada conforme a promessa de Cristo Jesus. Aí sim, definitivamente será a nossa morada. Tá? Mas nós precisamos entender que nós não somos daqui, desta terra, em pecado. Jesus vai voltar e ele vai nos levar para os céus. E vamos passar um período de 1000 anos ali nos céus com Deus, tá? Ao término dos 1000 anos, voltaremos para esta terra, quando ela será totalmente renovada e transformada para ser a morada eterna do povo de Deus, que a Bíblia chama da Canaã celestial. Tá? Da mesma forma como Jacó não queria ser sepultado no Egito, porque não era a sua terra, ele era apenas um peregrino ali com a sua família, nós também, aqui, queridos, somos peregrinos. Nós não viveremos para sempre aqui, e não é a vontade de Deus que viveremos para sempre no pecado. Tá? Esses são pontos importantes, meus queridos, que nós precisamos aprender através das nossas lições. Tá? Essas lições são para nós hoje. São tão importantes essas histórias, né, para nós como foi para eles. Essas lições, elas vêm falando exatamente para nós. Então, meus queridos, que realmente Deus, ele possa
iluminar cada vez mais o seu coração, a sua mente, para que você possa realmente entender os planos de Deus para a sua vida. Deus tem grandes coisas, grandes planos especiais para você. Tá? O plano de Deus é que você vive e vive eternamente. No plano de Deus, no projeto de Deus de um novo céu e de uma nova terra. Para isso, nós estamos aqui hoje apenas como uma missão. Jacó estava ali no Egito, não era por acaso. Ele tinha uma missão ali. A missão dele era anunciar e fazer o Deus Criador ser conhecido naquela terra. E nós estamos aqui também com esta missão. Tá? Ao terminarmos esta missão, Jesus certamente ele vai voltar. E aí sim, tudo será novo, como no princípio era tudo novo, sem pecado. Então que Deus te abençoe, que você possa ter um dia muito abençoado, tá? E que o Espírito de Deus esteja guiando e conduzindo a sua vida. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta para continuarmos o estudo da nossa lição. Amém?